Paz do Senhor para a amada igreja. Mais uma vez, alegres por estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos servirmos a Deus e meditarmos na sua santa palavra. Mais uma vez, a nossa gratidão pela oportunidade que o Bispo Eudes nos concede nesta noite, nessa tremenda responsabilidade de estarmos aqui. Abra comigo a sua Bíblia, uma carta muito conhecida, carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Se você está acompanhando na sua Bíblia, nós temos a seguinte palavra: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer amém? Irmãos amados, eu quero falar com os irmãos aqui nesses minutos que nós temos sobre o senhorio de Cristo, Senhor desta igreja. Esta igreja existe e subsiste aqui na face da terra por causa de Jesus, que é o Senhor desta igreja. Jesus Cristo é chamado de Senhor no Novo Testamento por mais de 600 vezes. Ele é chamado de Senhor. Nós lemos esta carta aqui, uma carta amorosa que o apóstolo escreveu para uma igreja amada, uma carta que tem como tema principal alegria triunfante, ou progresso e gozo na fé, apesar das circunstâncias, especialmente as circunstâncias que o apóstolo escreveu esta carta, uma carta assim bem prática, mas em meio a esta carta, teologicamente, Paulo vem falar sobre o senhorio de Jesus Cristo, ou esta doutrina que nós conhecemos como doutrina da cristologia. Esse Cristo que nós servimos, 100% Deus, 100% homem, quando ele palmilhou por esta terra e aqui ele serviu. Interessante, querida igreja, que o apóstolo São Paulo, aqui no capítulo 2, nos versículos anteriores ao que eu li aqui, Paulo vem trazendo uma exortação prática para a igreja de Filipos, uma igreja que nascera das entranhas do apóstolo, primeira igreja na Europa, uma igreja muito amada. Ela nasceu num parto de dores, e ele vem trazendo a admoestação, ensinando a igreja, talvez por alguma desunião que estava acontecendo ali em Filipos, e neste ensinamento prático, do versículo 5 em diante, Paulo vem falando sobre o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mais uma vez eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui: Jesus Cristo é Senhor da igreja. Não somente Senhor da igreja, Ele é Senhor dos céus, da terra, do mar, do universo. Poucos dias atrás nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5: toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todos haverão de se dobrar diante do Cordeiro de Deus. Então, irmãos, Paulo então vem trazendo esta teologia misturada com vida prática acerca da pessoa do Senhor Jesus. E ele diz aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, o apóstolo começa dizendo: esse Jesus que nós servimos, um dia ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, com toda honra e com toda glória. O apóstolo usa uma expressão aqui dizendo: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo submeteu-se a abrir mão da sua glória, a abrir mão dos céus. O texto diz que ele se esvaziou, e ele se empobreceu, abriu mão da sua riqueza, e veio a este mundo. Tomou um corpo humano aqui na terra, tornou-se igual a cada um de nós no sentido humano, para que ele pudesse salvar a minha vida e salvar a tua vida, perdoar os meus pecados e os teus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que voluntariamente Jesus Cristo abriu mão dos seus direitos. Tem uma expressão que diz: subsistindo-se em forma de Deus. Ele estava ao lado do Pai. Essa expressão subsistindo quer dizer aquilo que é essencial, aquilo que é inato, aquilo que não precisa mudar, mas por si próprio ele quis mudar, ele quis abrir mão disso. Ele possui uma forma totalmente inalienável, e ele diz: eu vou abrir mão disto, Pai, para ir lá na terra salvar os meus filhos. E eu e você estamos contados deste número de pessoas. O texto diz que ele esvaziou-se, ele deixou o céu, a sua glória, o trono, ele se fez carne, habitou entre nós. Esse Cristo que estava junto ao Pai lá na glória, agora um dia ele está reunido junto com os seus discípulos, e os discípulos de Jesus vê Jesus cingir-se com uma toalha e abaixar-se aos pés dos discípulos e lavar os pés dos discípulos. Você já imaginou isso? O Rei dos Reis, o Rei do Universo, o maior personagem dos céus e da terra, agora abaixado, lavando os pés de Pedro, Tiago, João. Imagine isso. É por isso que o texto diz que ele esvaziou-se de si mesmo. A palavra de Deus diz que ele renunciou às suas riquezas. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, Paulo diz: e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele se fez pobre. Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Você já pensou nisso? Olha, irmão, Jesus Cristo tomou a forma de homem e nasceu aqui parecendo uma pessoa pobre. Ou aliás, ele tornou-se uma pessoa pobre. Por quê? Ele nasceu numa manjedoura, num berço que não era seu e nem era dos seus pais. Jesus Cristo, ele usou para pregar o evangelho barcos
emprestados, não era dele. Que coisa tremenda, o Rei do Universo. Jesus Cristo também, quando ele entrou em Jerusalém, ele usou um jumentinho, cavalgando sobre aquele jumentinho, mas o jumento não era dele, ele arrumou com alguém. Jesus agora estava à sombra da cruz, e ele chama os seus discípulos e diz: entre na cidade, e tome emprestado um cenáculo, para que nós possamos comer a Páscoa. Era a festa da Páscoa em Jerusalém. Ele diz: tome emprestado um cenáculo, um local lá, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão, e diga para ele: o mestre precisa de um lugar, um aposento, para que ele se reúna com os seus discípulos. Domingo nós vamos participar da ceia do Senhor, e a primeira ceia que foi instituída aqui na terra pelo Senhor Jesus, foi um local emprestado. Ele se fez pobre e abriu mão da sua riqueza. Mas quando Jesus morre, e durante 3 dias ele ficou no seio da terra, o túmulo onde Jesus foi sepultado também não era dele, não era da família de Jesus, tudo era emprestado. Por isso que Paulo diz: olha, ele era rico e ele tornou-se pobre, para que eu e você pudesse sermos ricos. Oh, glória a Deus! Sabe por que eu e você, hoje nós podemos dizer que somos ricos? O meu nome e o teu nome está escrito no livro de Deus. Deus tem um livro, onde Ele tem o nome dos seus escritos lá. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Deus conhece aqueles que são seus, aqueles que são marcados por Ele. Jesus Cristo veio a este mundo, esvaziou-se, abriu mão de muitos privilégios que ele tinha junto ao Pai, para que eu e você pudéssemos nesta noite sermos ricos na presença do Senhor. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: fostes comprados por um alto preço, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, o preço que nós fomos comprados é um preço alto, preço de sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida igreja, mas deixe-me dizer para os irmãos o seguinte: Jesus Cristo então, Ele se empobreceu, Ele se esvaziou, Ele abriu mão de privilégios e veio a este mundo. Olha, queridos, quando a gente imagina que os homens aqui da terra, eles cuspiram em Jesus, imagine isso. Os homens cuspiram em Jesus, mas Deus, diz o texto sagrado, que Deus, logo em seguida, o exaltou. O que mais os homens fizeram contra Jesus? Eles deram nomes insultuosos a Cristo. Um dia Jesus expulsou o demônio de um rapaz, e ele diz assim: ele expulsa demônio com o poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Imaginem isso. Deus estava contemplando tudo isso lá na sua glória. Ele expulsa demônio com o poder de Belzebu. Deus falou assim: eu vou dar um nome a Jesus Cristo, um nome que é sobre todos os nomes, para que todo joelho no céu e na terra um dia se dobre diante dele, para que o mundo saiba e o inferno saiba que ele é o meu filho. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta exaltação de Jesus foi obra de Deus. Isto tudo estava idealizado por Deus ao longo da história. Hoje Jesus Cristo é conhecido pela igreja de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, Senhor da igreja. Nós nos prostramos diante dele, nós exaltamos a augusta presença dele conosco. Esta igreja é conhecida como igreja do Cristo vivo. O Cristo é Senhor desta igreja. Nos céus e na terra o seu nome é exaltado. Os reinos deste mundo são por direito dele, tudo pertencia a ele. Lá em João capítulo 1, esse texto conhecido, que nós sempre usamos, João capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele,
e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Eram privilégios que o Senhor Jesus Cristo tinha, né? E depois Deus devolveu tudo a Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá no início da raça humana, o Senhor colocou um homem aqui na terra por nome Adão. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz assim: Adão, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os répteis da terra, domine sobre as aves dos céus, domine sobre a terra, Adão. Oh irmãos, e aquele Adão que era o nosso representante, ele decepcionou Deus. Ele abriu mão daquela honra, daquela autoridade que Deus tinha dado a Adão. Ele abriu mão daquilo ali, por causa de quê? Por causa de uma coisa chamada pecado. Oh meu Deus! Quando Deus disse para Adão: olha, você pode dominar, tem autoridade sobre tudo isso. Mas Adão pegou a autoridade que Deus dera para ele e passou para a serpente, através de Eva, e Eva passou para Adão e consequentemente. É uma expressão poética que está lá em Jó, capítulo 19, verso 9, lá em Jó está escrito assim: da minha honra me despojou, e tiraste-me a coroa da minha cabeça. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? A igreja precisa, nós, os salvos, os crentes, nós precisamos ter muito cuidado com uma coisa chamada pecado. O pecado fez com que o nosso representante, lá no início da raça humana, ele pisasse em um piso escorregadio. O pecado é um engodo, ele é um engano, ele parece bonito à primeira vista, mas ele é uma farsa. O pecado é um laço na vida da pessoa. Quantas vezes aquela mesma serpente que enganou Eva e Adão e tirou a autoridade deles, apresenta para muitos de nós hoje como coisa bonita, como coisa linda, e depois vem gosto de fel na boca da pessoa que cai nesse laço escorregadio, ou nesse piso escorregadio do pecado. Mas, como o homem Adão, ele falhou no seu projeto, Deus já havia projetado o escape para este homem, e esse escape é lógico que veio através de Jesus Cristo. Esse Jesus que nós falamos que ele esvaziou-se, que ele tornou-se homem, e ele veio a esta terra, e ele morreu. Todas as vezes que nós vamos em Jerusalém, e que nós chegamos ali no Gólgota, aonde Jesus Cristo morreu, e o texto sagrado diz que quando ele morreu, ele foi nas partes mais baixas do inferno, e ele tomou as chaves da morte e do inferno. Esse inimigo, arqui-inimigo que venceu Adão lá no início da raça humana, agora Cristo tomou poderosamente a chave da porta da sua casa. O inimigo de Jesus falou assim: me dá a chave aqui. E ele tomou a chave de Satanás. Hoje ele tem a chave dos céus, da terra, do inferno, tudo, do Hades. Tudo está nas mãos dele. Mateus capítulo 28, Jesus Cristo disse assim, depois de ressuscitado: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Oh, glória a Deus. Irmãos, ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja, ele é Jesus. Foi através da sua morte e da sua ressurreição que ele despojou, diz Colossenses capítulo 2, verso 15, que ele expôs publicamente os seus inimigos. Pronto. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que ele apareceu para os discípulos por várias vezes, naqueles mais ou menos 40 dias que Jesus palmilhou por esta terra, e ele apareceu para os seus discípulos e para aquela multidão de quase 500 crentes, ele apareceu ali poderosamente. Agora esse Cristo, Senhor do universo, dono da vida, dono da morte, dono do céu, da terra, bendito seja o seu eterno nome. Irmãos amados, antes de Jesus Cristo ascender aos céus, ele delegou autoridade aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram os nossos representantes ali. Ele delegou autoridade, ele delegou poder sobre o nome dele,
sobre o nome de Jesus. Ele soprou nos discípulos e disse: recebei, pois, o Espírito Santo. O nome de Jesus Cristo representa a pessoa de Jesus. E ele disse para os discípulos: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsareis os demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas. A autoridade do nome de Jesus, irmãos. Olha a autoridade do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus representa a sua pessoa. As forças do mal, as forças contrárias, estão totalmente sujeitas ao nome de Jesus. Esse campo de Campinas, no início desse campo de Campinas, Bispo Oide sabe disso, alguns crentes antigos aqui sabem disso. Nós tínhamos um irmão aqui do campo de Campinas, que servia aqui em uma das nossas congregações, e ele trabalhava na construção civil, e no horário do almoço, ele costumava falar de Jesus para os seus colegas ali, pedreiros, serventes, e ele falava de Jesus. E um dia ele falando de Jesus, alguém pegou uma ferramenta, não sei se era uma enxada, um machado, e foi desfechar na cabeça daquele irmão para matá-lo. E quando a pessoa levantou a ferramenta, o irmão diz assim: o sangue de Jesus tem poder contra a sua vida. Foi ele dizer assim, o homem caiu morto no chão na mesma hora. Você acredita nisso? Eu te pergunto, você acredita nisso? Ele só disse isso: o sangue de Jesus tem poder contra a sua vida. O homem caiu morto. Depois chamaram ele da delegacia. Poucos dias atrás eu estive nessa congregação e me informando até sobre esse testemunho. Chamaram ele na delegacia, e as pessoas que foram ali testemunhar disseram: não, ele falou, o sangue de Jesus tem poder, só falou isso. E o homem caiu morto. Você acredita nisso? Glorificado seja o nome de Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus representa a sua pessoa. Glória a Deus. Eu tenho um irmão, vocês conheceram muito bem, Antônio Jesus Dias. Ele foi pastor em Porangatu, aonde o bispo Oide foi pastor também. E um dia o Eliezer, filho do Antônio, meu sobrinho, nosso sobrinho que hoje é pastor em Jardim América, ele atropelou um homem lá na cidade, e o homem estava de moto. E meu irmão levou o homem para a séries e tratou dele. O homem não tinha mais nada, não tinha mais nada. Ele falou: não, eu vou vingar desse filho do pastor. Eu vou vingar desse filho do pastor. Irmãos, o homem passou a perseguir e extorquir dinheiro do Antônio, Aí um dia ele levantou lá em Porangatu e falou assim: hoje eu quero matar o filho do pastor Antônio de Jesus, hoje eu quero matar ele. E o Antônio soube daquela notícia, crente do jeito que o Antônio era. Ele entrou para dentro do quarto, dobrou o joelho, falou: Deus, eu sou pastor nessa cidade, eu prego o teu evangelho, eu creio no poder do nome de Jesus, e é o nome de Jesus que vai agir por mim, que eu não posso agir, eu não posso fazer nada contra esse homem, mas o Senhor pode agir no meu lugar. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Quando o Antônio orou o dia todo assim, o dia todo, quando foi à tarde, alguém pega e bate na porta do Antônio. Antônio, pastor Antônio, você sabe daquele moço que estava perseguindo o seu filho, falando que ia matar ele? Sei. Ele entrou numa máquina de arroz aqui na cidade, insultou o dono da máquina de arroz, e ele tirou a vida daquele homem subitamente agora mesmo. Não é que a gente tem prazer na morte do ímpio, não é isso não. Mas pelo menos o Antônio falou assim: Deus agiu por mim, o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Se a pessoa levanta dizendo: olha, vou desfechar contra esse crente aí. Ah, irmãos, não brinca não. Não brinca não, que o nome desse Jesus que é Senhor da igreja, o nome dele tem poder. O nome dele tem poder. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa-me partir para os finalmente. Agora eu quero dizer para os irmãos, qual deva ser a nossa atitude ante ao senhorio de Cristo. Se eu sei que Jesus é o Senhor, há um corinho que nós cantamos que diz: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, não é? Toda a terra, como é que é? Se eu e você sabemos que Ele é Senhor,
Qual deva ser a minha e a tua atitude diante do senhorio de Cristo? Senhor desta igreja. Eu não estou vendo Ele fisicamente aqui, mas Ele está em nosso meio, caminhando entre nós aqui. Você acredita nisso? Jesus Cristo está caminhando aqui nesta terça-feira no meio da igreja. Se eu sei que Ele é Senhor, se eu tenho consciência da sua presença conosco, qual deva ser a minha atitude ante ao senhorio de Cristo? Primeira atitude, nós devemos ter um coração totalmente dedicado, inteiro a Ele, ou à presença dEle. A presença dEle. Jesus Cristo está aqui, nesta noite, aqui dentro desta casa. Qual que deva ser a minha atitude? Aproveitar esse momento da doce, maravilhosa presença de Jesus Cristo e desfrutar. Irmãos, imagine vocês um dia, Jesus Cristo entrou dentro da casa de Maria e de Marta, em carne e osso. Estava lá o Filho de Deus, o Salvador do universo. Ele entrou dentro da casa de Maria e Marta. E a Bíblia diz assim: Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Cada palavra que saía da boca de Jesus, Maria dizia: eu quero aproveitar. E o texto diz que Marta ansiosamente corria para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e dizendo: eu vou preparar alguma coisa para Jesus. Eu vou preparar alguma coisa para Jesus. É bonito o que Marta estava fazendo. De repente Jesus olha para ela e diz: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, Marta. Como se ele estivesse dizendo assim: Marta, eu estou vendo você correr para lá e para cá aí. Não fique assim não, Marta. Senhor, mas eu estou preparando, é para o Senhor, diz alguma coisa para o Senhor. Maria disse assim: eu quero aproveitar a presença dEle em nosso meio, aqui dentro da nossa casa. Todas as vezes que a igreja do Deus vivo entrar aqui dentro desta casa, irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo, esse momento, em cultuarmos ao Senhor Jesus, dedicar o nosso coração a Ele inteiramente. Jesus Cristo está presente aqui nesse ambiente. Sinta Jesus com você agora, Ele está presente aqui. Maria disse: eu quero ouvir tudo que sair dos lábios dEle. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Que oportunidade aquela Betânia teve naquele dia, aquela pequena Betânia. Que oportunidade a casa daqueles jovens tiveram. Eu não sei se foi, vocês me lembram, eu não sei se foi nesse mesmo episódio aqui, que um dia eles fizeram um jantar, fizeram uma ceia, e o texto diz assim: Jesus estava sentado à mesa, e do outro lado estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e todos glorificavam ao Senhor. Olha aí quem ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Que privilégio que aquele povo teve, de o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, visitar aquela cidade, aquele lugar, aquela pequena casa, aquela humilde casa. Maria entendeu isso e ela diz: o meu coração quer estar aqui com Ele. O mesmo Jesus lá de Betânia é o mesmo Jesus de Campinas. Você sente Jesus contigo aí hoje, aqui dentro desta casa? Você percebe a presença dEle aqui nesse lugar? Senhor dos senhores, Rei eterno, Rei do universo. A igreja o louva, a igreja, por isso que nós cantamos sempre, e nós não nos cansamos de cantar, de orar, de levantar as nossas mãos, de bendizer esta exaltada pessoa chamada Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos amados, qual deva ser a nossa atitude ante ao senhorio de Cristo? Preservar nossa unidade fraternal. Paulo, quando ele escreveu a epístola aqui, antes de ele falar sobre o senhorio de Cristo, do versículo 1 ao versículo 4, ele exorta a igreja: irmãos, tenha cuidado com todo e qualquer tipo de intriga, de contenda, de desavença. Tenha cuidado com isto. É como se Paulo estivesse dizendo assim:
Irmãos filipenses, Jesus Cristo está contemplando tudo isso aí. É a mesma coisa no nosso lar, dentro de casa. Há lares que às vezes, irmãos, se deixam envolver por contendas, por discórdias. Aí o apóstolo vem dizendo: olha, Jesus está presente, falai todos a mesma coisa, tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus em vosso meio. Pare com essa discórdia, não hajam assim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Normalmente, vejam o quanto isso é importante, que Paulo está falando que ele vem falar sobre cristologia, a doutrina do Cristo excelso, do Cristo vivo. Mas ele introduz o assunto dizendo: tenham cuidado, para que todos falem a mesma coisa. Eu peço ao Senhor nesta noite, pela presença dEle, pelo Senhor da igreja que Ele é, que seja extirpado de todos os lares todo tipo de desavença, de discórdia. Não é isso, irmãos? Vamos tirar. Por quê? Porque nós precisamos respeitar a augusta presença do Senhor dos Senhores dentro da nossa casa. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está dentro do meu lar, Ele está presente na igreja, mas Ele está lá também. Você pode dizer aleluia? Teologia conectada com a vida. Paulo fala de inimigos externos, que eram as heresias, mas ele fala de inimigos internos também, que é essa questão da discórdia. Deixe-me partir para os finalmente aqui. Qual deva ser a nossa atitude ante a presença augusta do Senhor Jesus, ou do senhorio de Cristo? A atitude nossa deva ser sempre possuir um coração abrasado, ou um coração quente, diante da presença deste Cristo em nosso meio. Glória a Deus. Lá no Antigo Testamento, eu já falei sobre isso aqui numa terça-feira, Deus ordenou lá no tabernáculo e no templo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e esse fogo não pode apagar de jeito nenhum. Os sacerdotes deviam abanar aquele fogo de manhã e à tarde, para que o fogo não se apagasse. A igreja do Deus vivo hoje é do mesmo jeito. Se eu creio que Jesus está presente no culto, o meu coração precisa estar afogueado com a presença dEle em nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus cobrou isso dos laodicenses, eu não sei se está certo o termo, Ele cobrou isso. Os laodicenses, Jesus Cristo diz: olha, eu tenho contra vocês que vocês nem são quentes e nem são frios, vocês são mornos. É um meio termo, é um meio que uma indiferença diante da minha presença augusta no meio de vocês. Vocês estão meio que indiferentes. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus hoje, para que Ele venha afoguear primeiro o meu coração. Manda fogo para o meu coração aqui, Senhor, pela Tua presença. Quando nós entrarmos sempre na casa do Senhor, e que nós estivermos cantando os hinos mais simples da harpa cristã, ou lendo os textos mais conhecidos da Bíblia, o nosso coração esteja afogueado com a presença dEle em nosso meio. 2 discípulos andavam para Emaús, de repente pôs-se ao lado deles quem era? Um estranho, mas aquele estranho é esse Senhor dos Senhores, Jesus aqui. Jesus, e ele começou a falar a palavra para aqueles homens, e a palavra de Jesus começou a arder no coração daqueles homens. Oh Jesus, faz arder o nosso coração diante da Tua palavra. Na frente, quando Jesus desapareceu, eles disseram: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho Ele nos falava a Sua palavra? Oh glória a Deus. Aí que eles conheceram que era Jesus. Senhor, dá-nos um coração afogueado diante da Tua presença. Querida igreja, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus,
Ele está sempre presente conosco aqui nesta casa, nesta igreja. E a igreja somos nós que precisamos ter consciência de que Ele está aqui. Somos dessa consciência. Eu gosto sempre de citar isso. Quando Jacó fugiu de casa, naquela noite densa lá que ele dormiu, o texto sagrado diz que Deus apareceu para ele, através daquela visão dos anjos que ele teve, e ele acordou e disse: na verdade Deus está neste lugar, e eu não tinha consciência disto. Deus está neste lugar, e eu não sabia. A igreja de Campinas é diferente. Jesus Cristo está presente no seio da igreja, e a igreja sabe disso. Você pode levantar a sua mão e bem dizer ao Senhor Jesus, na beleza da sua santidade: nós sabemos que Ele está aqui. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, e eu termino dizendo que ante ao senhorio de Cristo, os crentes, nós os crentes, precisamos desfrutar de uma vida mais profunda com Ele, por meio da oração. Glória a Deus. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Então eu quero ter sempre tempo para conversar com Ele, orando. Graças a Deus. É nessa mesma carta aí no capítulo 4, verso 6, na mesma epístola, 4 e 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica. Paulo diz: chegue para Jesus, ou esteja sempre diante do Senhor Jesus, através da oração, que o teu coração estará sossegado nele. Estará sossegado nele. Glória a Deus. Lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, diz assim: lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Se hoje entrou alguém esta terça-feira, dentro deste templo que você entrou aqui, com teu coração ansioso, com teu coração sobressaltado, em qualquer tipo de situação que você esteja vivenciando, o Senhor da igreja está aqui, e o Senhor da igreja está lá dentro do teu lar também. Tira um tempo, entre dentro do teu quarto, feche a porta, e o texto sagrado diz: o Senhor que vê em segredo, quando você conversar com Ele, lá fechado dentro do seu quarto, Ele vai te responder. Aleluia. Irmão, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor da sua igreja. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu quero só terminar, eu termino agora neste momento, lendo aqui em Apocalipse. Olha que coisa linda. Apocalipse, capítulo, a partir do capítulo 4, no capítulo 4 está escrito: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. Isso aqui é símbolo do arrebatamento da igreja. João, ele diz: olha, eu vi uma porta aberta nos céus, e disse: sobe aqui, João, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí no capítulo 5, qual foi a primeira visão que João teve? Qual foi a primeira visão que João teve? O Cordeiro de Deus. Mas eu poderia ler o capítulo todo, mas não vou ler. Eu vou ler só: e eis que estava no meio do trono dos 4 anciões, animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como que havia sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, e veio e tomou o livro, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 4 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas nas suas mãos, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Olha que coisa linda, irmãos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. E olhei, e eis que havia uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, olha que coisa linda, que foi morto, de receber poder e honra e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar,
e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, esse é o Senhor da igreja, Senhor Jesus Cristo. Queira estar em pé neste momento em nome de Jesus. A Ele toda honra, toda reverência. Permita-me, bispo, eu pedi a equipe de louvor para cantar um corinho aqui sobre o senhorio do Senhor Jesus. E eu quero que neste momento agora você venha bendizê-lo e venha exaltá-lo, cantando, talvez levantando a sua mão e dizendo: Senhor, eu reconheço mais uma vez o poder do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua igreja neste momento. Vamos cantar ao Senhor? Graças a Deus. Glória a Deus. Se você pode, cante com a equipe de louvor. Vim para adorar-te.